Eu posso dormir aqui, só hoje? Do outro lado da porta, o homem mais poderoso que ela já conheceu não tinha mais nada, nem dinheiro, nem promessas, apenas o medo de voltar para casa sozinho. Giovanni de Albuquerque sempre controlou tudo, empresas, contratos, pessoas, menos o vazio que o esperava todas as noites. Rebeca Lima era apenas a faxineira da mansão, discreta, silenciosa, invisível. Até o dia em que saiu sem dizer adeus, grávida. Agora, meses depois, ele estava ali, batendo à porta da única mulher que ainda podia salvá-lo. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Giovanni de Albuquerque tinha 37 anos e controlava tudo ao seu redor, menos o vazio que sentia quando chegava em casa. A mansão no Jardim Europa era impecável, silenciosa, organizada como uma empresa. Cada objeto no lugar certo, cada horário cumprido, cada funcionário sabendo exatamente o que fazer. Tudo funcionava como um relógio suíço, exceto o coração dele. Naquela manhã de quinta-feira, ele desceu as escadas às 7 horas em ponto, como sempre. Terno azul marinho impecável, cabelos perfeitamente penteados, postura ereta. Giovanni não acreditava em relaxamento, acreditava em resultados. Rebeca Lima estava na cozinha preparando o café dele. 29 anos, cabelos castanhos presos, uniforme sempre limpo. Ela trabalhava ali havia 6 meses e Giovanni mal sabia seu sobrenome. Para ele, era apenas mais uma funcionária. Eficiente, discreta, pontual. Bom dia, senhor de Albuquerque, ela disse baixinho, colocando a xícara de café na mesa. Bom dia, ele respondeu sem olhar, mexendo no celular. Rebeca saiu da cozinha em silêncio. Sempre fazia isso. Nunca ficava onde não era necessária, nunca fazia perguntas, apenas cumpria seu trabalho com um cuidado que ia além do que era pedido. Giovanni tomou o café rapidamente e saiu para mais um dia no escritório da Faria Lima. Reuniões, contratos, decisões milionárias. Ele era bom no que fazia, muito bom. Desde que o pai tinha partido 3 anos atrás, assumira sozinho os negócios da família e multiplicara o patrimônio. Mas algo dentro dele tinha endurecido também. À noite, quando voltou, a casa estava perfeitamente limpa. O jantar pronto na geladeira, embalado com cuidado. Um bilhete pequeno na mesa da cozinha. Deixei o jantar pronto. É só aquecer por 3 minutos. Boa noite, Rebeca. Giovanni olhou o bilhete por um instante. A letra era bonita, delicada. Ele nunca tinha reparado nisso antes. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a mudar. Não na casa, na forma como ele percebia a casa. O café tinha um gosto diferente, mais suave. Rebeca tinha descoberto que ele preferia assim e ajustara o preparo sem que ele pedisse. As cortinas da sala estavam abertas num ângulo diferente, deixando entrar mais luz natural. Ele nunca tinha pedido isso, mas percebeu que gostava. Havia flores frescas no vaso da entrada toda semana. Pequenas, simples, mas que traziam vida para o ambiente frio. Você não precisa comprar flores, Giovanni disse numa manhã, quando a encontrou arrumando o vaso. Eu não compro, senhor. Pego no caminho. Tem um canteiro perto do ponto de ônibus. Rebeca respondeu sem parar o que fazia. Giovanni ficou parado ali, observando. Ela cuidava da casa dele como se fosse dela. Não por obrigação, mas por algo que ele não conseguia nomear. Por que você faz isso? Ele perguntou de repente. Rebeca parou, surpresa. Era a primeira vez que ele fazia uma pergunta pessoal. Fazer o quê, senhor? Cuidar assim, mais do que o necessário. Ela sorriu de leve, quase tímida. Porque uma casa não é só móveis e paredes limpas. Precisa ter vida. O senhor mora aqui sozinho. Imaginei que um pouco de cor não faria mal. Giovanni não soube o que responder. Ficou ali, olhando para aquela mulher simples que enxergava coisas que ele tinha esquecido de ver. Naquela noite, ele chegou mais cedo.
Não tinha reunião importante, mas inventou uma desculpa para sair do escritório antes das 8. Quando entrou em casa, Rebeca ainda estava lá, passando pano na sala. Você sempre fica até tarde? Ele perguntou, largando a pasta no sofá. Só quando tem mais trabalho, senhor, mas já estou terminando. Pode me chamar de Giovanni. Rebeca olhou para ele, surpresa novamente. Não seria adequado, senhor. Por quê? Porque o senhor é meu patrão. E isso impede que você me chame pelo nome? Ela voltou a passar o pano, desviando o olhar. Impede que as coisas se confundam. Giovanni ficou quieto. Havia algo naquela resposta que o incomodou. Não porque ela estava errada, mas porque estava certa demais. Ele subiu para o quarto, mas não conseguiu se concentrar em nada. Ficou pensando na forma como Rebeca tinha dito aquilo. Firme, mas sem arrogância. Clara, mas sem frieza. Nos dias seguintes, ele começou a reparar em mais coisas. No jeito como ela organizava os livros dele por ordem de leitura, não só por tamanho. No cuidado com que dobrava as roupas. No silêncio confortável que ela trazia para a casa. Rebeca nunca invadia o espaço dele. Nunca fazia perguntas sobre sua vida. Mas estava ali, presente de uma forma que ninguém mais estava, e Giovanni, sem perceber, começou a sentir falta dela nos momentos em que ela não estava. Certa vez, ele chegou em casa no meio da tarde, algo raro. Rebeca estava no jardim dos fundos, regando as plantas. Ela não o viu chegar. Cantarolava baixinho, uma música suave que ele não conhecia. Giovanni ficou parado na porta, apenas observando. Havia algo de paz naquela cena, algo que ele não sentia havia anos. Quando Rebeca se virou e o viu, ficou vermelha. Desculpe, senhor. Eu não sabia que o senhor tinha chegado. Não precisa se desculpar. A música era bonita. Ela sorriu, constrangida. Minha mãe costumava cantar isso. Eu costumava? Ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Giovanni sentiu algo apertar no peito. Sinto muito. Obrigada. Já faz tempo. Ela voltou ao trabalho, mas o clima tinha mudado. Havia algo de íntimo naquela conversa. Algo que ultrapassava a barreira de patrão e empregada. Giovanni entrou em casa e, dessa vez, não conseguiu mais ignorar o que estava sentindo. Rebeca Lima não era apenas mais uma funcionária. Ela era a única pessoa que tornava aquela casa um lugar onde ele queria estar. Os dias começaram a ter uma rotina diferente. Não planejada, não forçada, apenas natural. Giovanni passou a chegar mais cedo em casa, sempre com uma desculpa pronta. Reunião cancelada, trânsito mais leve, cansaço. Mas a verdade era outra. Ele queria estar lá quando Rebeca ainda estivesse. Numa terça-feira chuvosa, Giovanni chegou encharcado. Tinha esquecido o guarda-chuva no carro e a chuva pesada de São Paulo não perdoava. Entrou pela porta da cozinha, pingando água pelo chão que Rebeca tinha acabado de limpar. Desculpe, ele disse, tirando o paletó molhado. Rebeca levantou os olhos da pia e quase sorriu. O senhor parece um menino que voltou de jogar bola na chuva. Giovanni parou, olhou para ela. Era a primeira vez que Rebeca fazia um comentário assim, informal, quase íntimo. Eu jogava bola na chuva quando era criança. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo. Imaginei, ela disse, pegando uma toalha limpa e estendendo para ele. O senhor tem cara de quem já foi menos sério. Ele pegou a toalha, mas ficou parado ali, olhando para ela. Você acha que eu sou sério demais? Rebeca hesitou. Depois respondeu com cuidado. Acho que o senhor esqueceu de ser leve. As palavras ficaram suspensas no ar. Giovanni não soube o que dizer, porque ela tinha razão. Vou fazer um café, Rebeca disse, quebrando o silêncio. O senhor está gelado. Você não precisa. Eu sei, mas vou fazer mesmo assim. Giovanni subiu para trocar de roupa. Quando voltou, havia uma xícara de chá quente na mesa da sala, ao lado de uma manta que ele nem sabia que existia na casa. Rebeca estava terminando de secar o chão. Obrigado, ele disse, pegando a xícara. De nada, senhor. Giovanni. Ela parou de passar o pano e olhou para ele. Por favor,
Ele insistiu. Só quando estivermos sozinhos. Me chame de Giovanni. Rebeca respirou fundo. Depois concordou, um pouco sem jeito. Está bem, Giovanni. O nome soou diferente na voz dela. Mais suave, mais real. Ele tomou o chá em silêncio, enquanto Rebeca terminava o trabalho. Mas algo tinha mudado. Uma barreira tinha caído. Na semana seguinte, as conversas aumentaram. Pequenas, mas constantes. Giovanni começou a perguntar sobre o dia dela. Rebeca começou a responder com mais do que monossílabos. Como foi o caminho até aqui hoje? Ele perguntou numa manhã. O ônibus atrasou. Mas deu tempo. Você mora longe? Na Zona Leste, leva quase 2 horas. Giovanni parou de mexer no celular. 2 horas? Todo dia? Todo dia, ela confirmou sem drama. Mas eu gosto de trabalhar aqui. Compensa. Por quê? Rebeca pensou antes de responder. Porque aqui é tranquilo. O senhor não me trata mal, não grita, não exige coisas absurdas. E a casa é bonita, silenciosa. É diferente de onde eu moro. Giovanni sentiu algo estranho. Culpa? Vergonha? Ele nunca tinha pensado na vida dela fora dali. Você mora com alguém? Ele perguntou, tentando parecer casual. Sozinha. Tenho uma amiga que mora perto, Lúcia. Ela me ajuda quando preciso. Família? Não tenho mais. A resposta foi simples, mas carregada. Giovanni não insistiu. Naquela noite, choveu novamente. Forte, violenta, como só chove em São Paulo. Giovanni estava no escritório quando ouviu o barulho da tempestade lá fora. Olhou para o relógio. 9 da noite. Rebeca já deveria ter ido embora. Ele desceu e encontrou a casa vazia. Mas o guarda-chuva dela ainda estava no canto da cozinha. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves do carro. Encontrou Rebeca no ponto de ônibus, encharcada, esperando um ônibus que claramente não ia passar tão cedo. Ela estava abraçada a si mesma, tremendo de frio. Giovanni parou o carro ao lado dela e abriu a janela. Entre! Rebeca olhou para ele surpresa. Senhor, Entre, Rebeca. Você vai ficar doente. Ela hesitou, mas a chuva estava implacável. Entrou no carro, pingando água no banco de couro. Desculpe, ela disse, tentando se encolher. Não se desculpe. O caminho até a Zona Leste foi silencioso. Giovanni dirigia concentrado, mas sentia a presença dela ao lado. O perfume suave que ela usava. O jeito como ela olhava pela janela, perdida em pensamentos. Quando chegaram na frente da casa dela, Rebeca se virou para ele. Obrigada. O senhor não precisava. Eu sei, mas eu quis. Ela abriu a porta, mas antes de sair, olhou para ele novamente. Giovanni? Sim, obrigada. De verdade. Ele apenas fez que sim com a cabeça. Ela saiu e correu até a porta da casa pequena, simples, mas bem cuidada. Giovanni ficou ali, vendo a luz acender lá dentro. Esperou até ter certeza de que ela estava segura. Só então voltou para casa. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou pensando na forma como Rebeca tinha dito seu nome, no jeito como ela tinha olhado para ele no carro, no silêncio confortável que existia entre eles. Algo estava mudando, e ele não sabia se conseguia controlar. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou. Giovanni começou a deixar o café esfriar só para ter mais tempo de conversar com ela pela manhã. Rebeca começou a demorar um pouco mais para arrumar a sala quando ele estava em casa. Não era planejado, não era calculado, apenas acontecia. Numa sexta-feira à noite, Giovanni chegou exausto. Reunião difícil, problemas com um contrato, dor de cabeça latejando. Rebeca percebeu imediatamente. O senhor está bem? Ela perguntou preocupada. Só cansado. Vou fazer um café e tem comida pronta na geladeira. Obrigado, mas não quero comer agora. Ela parou o que estava fazendo e olhou para ele com firmeza. Você precisa comer. Estar cansado não é desculpa para não se cuidar. Giovanni levantou os olhos. Ela tinha dito você, não o senhor.
e tinha falado com ele como se fosse igual, não uma funcionária, uma pessoa que se importava. Está bem, ele cedeu, quase sorrindo. Vou comer. Rebeca esquentou o jantar e colocou na mesa. Giovanni comeu em silêncio, mas sentiu algo diferente. Não estava sozinho. Não realmente. Quando terminou, ela estava lavando a louça. Ele se aproximou. Rebeca? Sim? Obrigado. Por cuidar. Ela se virou, as mãos ainda molhadas. Alguém precisa cuidar de você, Giovanni. O jeito como ela disse isso, o olhar, a sinceridade. Algo dentro dele se quebrou. E foi naquele momento que Giovanni soube. Ele não estava apenas sentindo falta da companhia dela. Ele estava sentindo falta dela. Pietra de Albuquerque tinha o hábito de aparecer sem avisar. Dizia que era para ver como o filho estava, mas na verdade era para ter certeza de que tudo continuava sob controle. Seu controle. Naquela quinta-feira de manhã, ela entrou pela porta principal com a elegância de sempre. 65 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados, postura ereta, roupas caras, mas discretas. Pietra não precisava gritar para ser notada. Sua presença bastava. Giovanni? Ela chamou, atravessando a sala. Rebeca estava limpando a estante quando ouviu a voz. Virou-se imediatamente. Bom dia, senhora de Albuquerque. Pietra parou. Olhou para Rebeca de cima a baixo. Não com desprezo, com análise, como quem avalia um objeto novo na decoração. Bom dia, ela respondeu, educada. Você é nova aqui? Trabalho aqui há 6 meses, senhora. 6 meses? Pietra ergueu uma sobrancelha. Engraçado. Giovanni nunca mencionou. Rebeca não respondeu. Apenas voltou ao trabalho, tentando se manter invisível. Mas Pietra não tirou os olhos dela. Como é seu nome? Rebeca, senhora. Rebeca Lima. Rebeca. Pietra repetiu como se estivesse gravando. E você gosta de trabalhar aqui? Sim, senhora. Muito. Meu filho trata bem os funcionários? Trata, sim. Pietra deu um sorriso forçado. Que bom. Giovanni sempre foi educado, às vezes educado demais. Antes que Rebeca pudesse responder, Giovanni desceu as escadas. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim ver meu filho. Ainda posso? Giovanni respirou fundo. Conhecia aquele tom, doce por fora, controlador por dentro. Claro que pode. Só queria saber se vinha. Se eu avisasse, você inventaria uma desculpa para não estar. Pietra respondeu, beijando o rosto dele. Vamos tomar café? Precisamos conversar. Giovanni olhou para Rebeca rapidamente. Ela entendeu o sinal e saiu da sala. Mas Pietra não deixou passar despercebido. Ela parece muito atenciosa. Pietra comentou sentando-se no sofá. Ela é uma ótima profissional. Tenho certeza que sim. Mas você sabe como as pessoas podem interpretar certas proximidades. Giovanni travou. Que proximidades? Pietra pegou a xícara de café que Rebeca tinha deixado preparada. Giovanni, você mora sozinho. Ela trabalha aqui todos os dias. As pessoas falam. Que pessoas, mãe? Todo mundo fala, filho, principalmente quando envolve um homem solteiro, rico e uma funcionária jovem. Giovanni sentiu a raiva subir. Não tem nada acontecendo aqui. Eu não disse que tem. Só estou alertando você para ter cuidado. Funcionários às vezes se iludem, principalmente quando o patrão é gentil demais. Gentil demais. Pietra suspirou, colocando a xícara na mesa. Você entendeu o que eu quis dizer. Mantenha as coisas profissionais. É melhor para todos. Giovanni não respondeu, mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Depois que Pietra foi embora, ele ficou mais distante. Respondia com monossílabos. Evitava ficar sozinho na mesma sala que Rebeca. Chegava tarde, saía cedo. Rebeca percebeu a mudança. Claro que percebeu, mas não perguntou. Não era o lugar dela perguntar. Uma semana depois, Pietra voltou. Dessa vez, Giovanni não estava em casa. Rebeca estava na cozinha quando ouviu a campainha. Abriu a porta e encontrou Pietra, sorrindo. Boa tarde, Rebeca. Giovanni está? Não, senhora.
Ele saiu para uma reunião. Que pena. Eu queria conversar com ele, mas talvez seja melhor assim. Posso entrar? Rebeca hesitou, mas não podia negar. Abriu a porta e Pietra entrou como se fosse dona da casa, porque de certa forma era. Sente-se, Rebeca. Preciso conversar com você. O coração de Rebeca acelerou, mas ela se sentou, mantendo a postura ereta. Vou ser direta porque respeito seu tempo. Pietra começou com aquela educação afiada. Giovanni é um homem bom, mas ele também é vulnerável. Desde que o pai faleceu, ele se fechou. E pessoas vulneráveis às vezes criam laços inadequados. Rebeca engoliu seco, mas não desviou o olhar. Eu não entendi, senhora. Entendeu, sim. Eu percebi a forma como você olha para ele e a forma como ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Rebeca sentiu o rosto esquentar. Eu só faço meu trabalho, senhora. Eu sei, e faz muito bem, mas Giovanni precisa de alguém do nível social dele, alguém que entenda o mundo em que ele vive, alguém que possa estar ao lado dele em reuniões, jantares, eventos. Você entende o que estou dizendo? Rebeca entendeu perfeitamente. Estava sendo colocada no lugar dela, com educação, com cuidado, mas estava. Entendo, senhora. Ótimo, porque eu não quero que você se iluda. E não quero que Giovanni se iluda também. Ele pode ser gentil, pode ser atencioso, mas isso não muda o fato de que vocês vivem em mundos diferentes. E tentar misturar esses mundos só vai trazer sofrimento para os dois. Rebeca ficou quieta. O que ela poderia dizer? Que estava apaixonada por Giovanni, que passava as noites pensando nele, que cada conversa, cada olhar, cada silêncio compartilhado significava mais do que qualquer palavra? Não, ela não podia dizer nada disso. Eu não vou interferir na vida dele, senhora, Rebeca disse, a voz firme, apesar do coração partido. Pode ficar tranquila. Pietra sorriu. Aquele sorriso que não era maldade pura, mas algo pior, compaixão falsa. Obrigada por entender, querida. Você é uma moça inteligente. Tenho certeza de que vai fazer a escolha certa. Quando Pietra saiu, Rebeca ficou sentada na sala vazia. As palavras se repetiam na cabeça dela. Mundos diferentes. Ilusão. Escolha certa. E foi ali que Rebeca tomou uma decisão. Ela não ia esperar para ser humilhada. Não ia esperar para ver Giovanni escolher o mundo dele. Não ia dar a Pietra a satisfação de vê-la quebrada. Ela ia sair antes que isso acontecesse. Naquela noite, Rebeca escreveu uma carta simples, avisando que ia deixar o trabalho, agradecendo pela oportunidade, sem explicações, sem dramas. Colocou a carta em cima da mesa da cozinha, arrumou a casa pela última vez. Cada objeto no lugar, cada detalhe perfeito, como sempre fez. Quando saiu pela porta, não olhou para trás. Giovanni chegou em casa naquela noite às 10h30, cansado, irritado com uma reunião que se estendeu mais do que devia. Trânsito pesado, chuva fina, mais um dia igual aos outros. Ou deveria ser. Entrou pela cozinha como sempre fazia e viu a carta em cima da mesa, letra delicada, envelope simples, seu nome escrito na frente. Abriu devagar, sem entender. Leu uma vez. Depois, leu de novo. E de novo. Rebeca estava pedindo demissão. Sem aviso prévio. Sem explicação real. Apenas agradecimentos formais e um "não posso mais continuar". Giovanni sentou na cadeira segurando o papel. Tentou processar. Ela ia embora? Por quê? Sem nem falar com ele? Pegou o celular. Ligou. Caixa postal. Ligou de novo. Nada. Mandou mensagem. Sem resposta. Passou a noite inteira acordado, olhando para aquela carta. Na manhã seguinte, tentou de novo. E de novo. E de novo. Quando finalmente desistiu, já eram 3 da tarde. Ele estava sentado na sala vazia. A casa limpa, organizada, perfeita, mas vazia. Foi então que Pietra apareceu. Giovanni, filho, o que aconteceu? Você parece péssimo. Ele olhou para a mãe, e algo naquele olhar a fez parar. O que você fez? Pietra piscou, confusa.
Como assim? Rebeca pediu demissão, do nada, sem explicação. O que você fez, mãe? Pietra suspirou, sentando-se ao lado dele. Eu conversei com ela, só isso. Sobre o quê? Sobre a realidade, Giovanni. Sobre o fato de que vocês dois estavam criando uma situação complicada. Giovanni se levantou, a raiva tomando conta. Complicada? Complicada para quem? Para você, para ela, para todos. Giovanni, você é um homem rico, bem-sucedido. Ela é uma faxineira. O que você acha que as pessoas iam dizer? Eu não ligo para o que as pessoas dizem, mas deveria. Você tem um nome a zelar, uma reputação, negócios. Você não pode simplesmente se envolver com uma funcionária e achar que isso não vai ter consequências. Giovanni olhou para a mãe como se a visse de verdade apenas agora. Você a mandou embora. Eu não mandei. Eu apenas abri os olhos dela para a realidade. Foi ela quem decidiu sair, e foi a decisão certa. Certa para quem? Para os dois. Giovanni, ela ia se iludir. Ia achar que vocês tinham futuro, e você sabe que não tem. Como você sabe o que eu sei ou deixo de saber? Pietra se levantou, tentando tocar o braço dele, mas Giovanni se afastou. Filho, eu fiz isso por você. Não, você fez isso por você, para manter o controle, para garantir que eu continuasse sendo exatamente o que você quer que eu seja. Isso não é verdade. É sim, sempre foi. Desde que o pai faleceu, você me trata como se eu fosse uma extensão dele, como se eu tivesse que viver a vida que ele viveu. Mas eu não sou ele, mãe. E eu não quero ser. Pietra ficou pálida. Giovanni, saia, por favor. Filho, eu só queria proteger você. Saia. Pietra saiu. Pela primeira vez na vida, Giovanni tinha gritado com ela, e ela tinha obedecido. Mas a vitória não trouxe alívio. Trouxe mais vazio. Nos dias seguintes, Giovanni tentou encontrar Rebeca. Foi até o endereço que tinha no cadastro dela. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Perguntou para os vizinhos. Disseram que ela tinha saído cedo. Ele voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Até que uma senhora idosa que morava ao lado se aproximou dele. Você está procurando a Rebeca? Sim. A senhora sabe onde ela está? Ela foi para a casa de uma amiga, na Zona Sul. Disse que precisava de um tempo. A senhora sabe o endereço? Não, moço, mas sei que a amiga se chama Lúcia. Trabalha numa lavanderia perto do metrô. Talvez ela saiba. Giovanni agradeceu e saiu correndo. Encontrou a lavanderia. Encontrou Lúcia. Uma mulher de 40 e poucos anos, com olhar desconfiado. Você é o patrão dela? Era. Onde ela está? Por que você quer saber? Porque preciso falar com ela. Ela não quer falar com você. Giovanni respirou fundo. Por favor, eu só preciso de 5 minutos. Lúcia cruzou os braços. Você sabe que ela está grávida? O mundo parou. Giovanni ficou parado ali, as palavras ecoando na cabeça dele. Grávida. Rebeca estava grávida. De quanto tempo? Ele conseguiu perguntar. 3 meses, mais ou menos. 3 meses. Giovanni fez as contas rapidamente, à noite da chuva, quando ela ficou até tarde. Quando eles conversaram por horas. Quando o café esfriou e nenhum dos dois notou. Quando algo aconteceu que não deveria ter acontecido. O bebê é meu? Lúcia olhou para ele com algo entre raiva e pena. Rebeca não quer nada de você. Ela vai criar o bebê sozinha. Então faça um favor para ela e suma. Eu não posso fazer isso. Pode sim. É só ir embora. E onde ela está? Não vou te falar. Giovanni sentiu o desespero crescer. Por favor, eu preciso falar com ela. Preciso saber se está tudo bem. Preciso o quê? Oferecer dinheiro? Resolver a situação? Fazer o que a sua mãe mandou? Não. Eu preciso pedir desculpas, preciso assumir a responsabilidade, preciso estar presente. Lúcia olhou para ele por um longo momento, tentando decidir se ele estava falando a verdade ou apenas dizendo o que ela queria ouvir. Ela está na minha casa, Zona Sul, mas se você for lá e magoar ela de novo,
Eu juro que vou atrás de você. Giovanni concordou. Lúcia deu o endereço e Giovanni saiu correndo. Rebeca estava sentada na pequena sala da casa de Lúcia quando ouviu a campainha. Levantou-se devagar. A barriga ainda não estava grande, mas o cansaço já era constante. Abriu a porta e lá estava ele, Giovanni, com os olhos vermelhos, roupa amarrotada, cabelo bagunçado. Nada do homem controlado que ela conhecia. Rebeca! Ela tentou fechar a porta. Ele segurou. Por favor, só 5 minutos. Não tenho nada para falar com você. Mas eu tenho. Sobre o bebê. Rebeca congelou. Como você... Lúcia me contou. Por favor, me deixe entrar. Rebeca olhou para trás. Lúcia tinha saído para trabalhar. Ela estava sozinha. Podia mandar ele embora. Podia fechar a porta na cara dele e nunca mais ver. Mas ela abriu a porta. Giovanni entrou. Olhou ao redor. Casa simples, limpa, acolhedora. Você está bem? Ele perguntou. Estou. E o bebê? Também está? Giovanni respirou fundo. Por que você não me contou? Rebeca olhou para ele com aquela calma que sempre teve. Porque não é problema seu. Como não é problema meu? É meu filho. É meu filho. Você só contribuiu com metade da genética. As palavras doeram, mais do que qualquer grito. Rebeca, eu sei que errei. Sei que minha mãe errou. Sei que tudo isso é culpa minha. Mas não pode me tirar o direito de ser pai. Direito? Você quer falar de direito? Onde você estava quando eu descobri que estava grávida? Onde você estava quando eu chorei sozinha no banheiro? Onde você estava quando sua mãe me disse que eu não era boa o suficiente para você? Giovanni abaixou a cabeça. Eu não sabia. Se soubesse o quê? Teria feito o quê? Me oferecido dinheiro? Um apartamento? Uma pensão? Eu não quero nada disso, Giovanni. Eu não quero ser seu problema para resolver. Você não é um problema. Nunca foi. Então o que eu era? Uma distração? Uma companhia conveniente? Alguém para aquecer sua casa vazia? Não! Você é... Ele parou, porque não sabia terminar a frase. O que Rebeca era para ele? Importante, essencial, única. Mas ele tinha demorado demais para perceber. Vá embora agora, Rebeca disse, a voz firme. E não quero que você me procure de novo. Vou criar meu filho sozinha. Como sempre fiz tudo na minha vida. Nosso filho, meu filho. Você teve a chance de ser parte da minha vida e deixou sua mãe decidir por você. Então agora vive com essa escolha. Giovanni sentiu as lágrimas queimarem. Rebeca, por favor. Sai, Giovanni. Ele não se moveu. Eu disse para sair. Ele saiu. Porque não tinha escolha. Porque ela tinha razão. Porque ele tinha perdido ela antes mesmo de perceber que a tinha. Nos meses seguintes, Giovanni tentou várias vezes. Mandou mensagens, ligou, enviou flores, dinheiro, ofertas de ajuda. Rebeca ignorou tudo. A barriga cresceu. A gravidez avançou e Giovanni ficou do lado de fora, olhando pela janela de uma vida que não era mais dele. Até que um dia, 6 meses depois, ele recebeu uma mensagem de Lúcia. Rebeca entrou em trabalho de parto. Vai ter o bebê hoje. Pensei que você devia saber. Giovanni não pensou 2 vezes. Pegou o carro e foi para o hospital. Maternidade pública. Zona Leste. Corredor cheio. Famílias esperando. Choro de bebês. Calor sufocante. Ele ficou ali, esperando, sem saber se podia entrar, sem saber se devia, até que uma enfermeira saiu. Rebeca Lima? Giovanni se levantou. Como ela está? E o senhor é o pai da criança. A enfermeira olhou para ele, para o terno caro, para o relógio de luxo, para o descompasso entre ele e aquele lugar. Ela teve um menino. Ambos estão bem, mas ela pediu para não deixar ninguém entrar. Giovanni sentiu o peito apertar. Eu posso ao menos saber o nome dele. A enfermeira hesitou. Depois respondeu. Benjamin. Ela chamou ele de Benjamin. Giovanni repetiu o nome baixinho. Benjamin.
Seu filho tinha nome, e ele não tinha estado lá para conhecer. Ficou ali, no corredor, por horas, vendo famílias entrarem e saírem, vendo pais felizes com seus bebês, vendo avós emocionados. Ele era um estranho ali, em todos os sentidos. Quando finalmente saiu, já era madrugada. São Paulo dormia. As ruas estavam vazias. Giovanni entrou no carro e chorou. Pela primeira vez em anos ele chorou. Porque tinha perdido tudo, porque tinha sido covarde, porque tinha deixado o medo controlar suas escolhas. E agora era tarde demais. Giovanni voltou para a mansão vazia. Entrou devagar, como se a casa pudesse desmoronar a qualquer momento. Tudo estava no lugar, limpo, organizado, perfeito. Mas não era mais casa, era apenas um espaço grande demais para um homem sozinho. Ele subiu para o quarto, sentou na cama, olhou ao redor, as paredes brancas, os móveis minimalistas, o silêncio opressor. Pegou o celular, abriu a galeria. Não tinha nenhuma foto de Rebeca, nunca tinha tirado, porque na cabeça dele ela sempre estaria ali, sempre disponível, sempre presente. Mas ela não estava. Nos dias seguintes, Giovanni tentou voltar à rotina. Reuniões, contratos, decisões, mas tudo parecia sem sentido. Ele fechava negócios milionários e sentia vazio. Assinava papéis importantes e não sentia nada. A casa continuava funcionando. Uma nova funcionária tinha sido contratada. Eficiente, pontual, educada. Mas não era Rebeca. O café tinha gosto errado. As cortinas estavam abertas no ângulo errado. Não havia flores na entrada. A casa estava limpa, mas fria, como sempre foi antes dela. Giovanni começou a chegar tarde, muito tarde. Às vezes nem voltava. Dormia no escritório, em hotéis, qualquer lugar que não fosse aquela mansão vazia. Pietra tentou conversar com ele várias vezes. Ele ignorava, desligava o telefone, não respondia mensagens, até que ela apareceu no escritório dele. Invadiu a sala sem avisar, trancou a porta. Chega, Giovanni, vamos conversar. Ele nem levantou os olhos dos papéis. Não tenho nada para falar com você. Tem sim. Você está se matando aos poucos. Não dorme, não come, mal fala. Isso precisa parar. Por quê? Você não consegue ver o filho perfeito que criou desmoronando? Pietra sentou na cadeira em frente a ele. Eu errei. Está bem? Eu admito. Eu não devia ter interferido. Giovanni finalmente olhou para ela. Você não errou. Você destruiu. Destruiu a única coisa boa que eu tinha na vida. Giovanni, não. Você vai me escutar agora. Você acha que sabe o que é melhor para mim, que sabe como eu devo viver, com quem eu devo me relacionar, o que eu devo sentir. Mas você não sabe. Você não tem ideia. Eu só queria te proteger. De quê? De ser feliz? De ter alguém que realmente se importava comigo? De construir uma família de verdade? Ela era uma faxineira, Giovanni. E daí? Ela era uma pessoa incrível, gentil, verdadeira. Ela me enxergava de verdade. Não o empresário, não o herdeiro, não o sobrenome. Ela via o Giovanni. E eu joguei isso fora porque fui covarde demais para te enfrentar. Pietra ficou em silêncio. As palavras doíam, porque eram verdade. Onde ela está agora? Pietra perguntou baixinho. Morando numa casa simples na Zona Leste, cuidando sozinha do meu filho, do nosso filho, do seu neto, Benjamin. Ele tem 1 mês agora. E eu não conheço, não segurei, não vi nascer. Porque eu fui covarde. Então vai atrás dela. Ela não quer me ver. Insiste. Eu não tenho esse direito. Tem sim. Você é o pai. Giovanni soltou uma risada amarga. Pai? Eu não sou pai. Sou apenas o cara que deixou ela sozinha. O cara que escolheu a opinião da mãe em vez da mulher que amava. Pietra levantou. Caminhou até ele. Colocou a mão no ombro do filho. Então muda isso. Vai lá. Humilha-se se for preciso. Mostra para ela que você mudou, que aprendeu, que está disposto a ser o homem que ela merece.
Giovanni olhou para a mãe. Pela primeira vez em meses, viu sinceridade ali. E se for tarde demais? Então, pelo menos você tentou. Naquela noite, Giovanni foi até a casa de Rebeca. Ficou do lado de fora. Viu a luz acesa. Ouviu o choro de um bebê. Seu filho. Quase bateu na porta, mas não teve coragem. Voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre ficava ali, olhando, esperando, sem ter coragem de entrar. Até que numa tarde de sábado, Rebeca saiu com Benjamin no colo. Ia até a farmácia. Giovanni estava encostado no carro dele. Ela parou quando o viu. "O que você está fazendo aqui? Eu só queria ver vocês, ver se estão bem." Rebeca ajeitou o bebê no colo. "Estamos bem. Agora sai daqui." "Rebeca, por favor, me deixa conhecer ele." "Não, eu sou o pai dele. Você é um estranho, para mim e para ele." As palavras eram dolorosas. "Eu sei que errei. Sei que te magoei. Sei que não mereço perdão. Mas pelo menos me dá a chance de ser pai, de estar presente, de ajudar." "Ajudar como? Com dinheiro? Com presentes? Com visitas, às vezes, quando você tiver tempo entre as reuniões?" "Não. Com presença, com tempo, com dedicação. Rebeca, eu larguei tudo. A empresa, as reuniões, os negócios. Nada disso importa mais. Só vocês importam." Rebeca olhou para ele. Realmente olhou. Viu o cansaço nos olhos dele, a barba por fazer, a roupa amarrotada. "Você está mentindo." "Não estou, juro. Eu mudei, Rebeca, ou pelo menos estou tentando mudar. E eu sei que não é o suficiente. Sei que vou precisar provar todos os dias. Mas me dá essa chance, por favor." Benjamin começou a chorar. Rebeca o embalou suavemente. "Eu preciso ir. Ele está com fome. Posso ir com você?" "Não. Posso esperar aqui?" "Giovanni, eu vou esperar de qualquer jeito." Rebeca suspirou, cansada, exausta, sem forças para brigar. "Faz o que você quiser, mas não entre na minha casa. Não agora." Giovanni concordou, e ali ficou, esperando, no calor, na chuva, no frio, esperando pelo direito de ser pai. 2 semanas se passaram. Giovanni estava ali todos os dias, esperando do lado de fora, sem forçar, sem invadir, apenas presente. Lúcia, que visitava Rebeca regularmente, foi a primeira a falar. "Ele ainda está lá fora?" "Está. Há quantos dias?" 14. Lúcia olhou pela janela. Giovanni estava sentado no meio-fio, olhando para o nada. "Ele está dormindo no carro?" "Parece que sim." "Rebeca, você precisa decidir o que vai fazer com ele. Isso não é saudável, nem para você, nem para ele." "Eu não pedi para ele ficar." "Eu sei, mas ele está, e pelo jeito não vai embora tão cedo." Rebeca olhou para Benjamin dormindo no berço improvisado. "Eu não confio nele, Lúcia, não depois de tudo. Eu entendo, mas ele está tentando, e isso tem que contar alguma coisa." Naquela tarde, Rebeca saiu. Caminhou até onde Giovanni estava. Ele levantou imediatamente. "Você precisa ir para casa." "Essa é minha casa agora." "Não seja ridículo." "Não estou sendo. Rebeca, eu não vou embora. Não até você me dar uma chance de provar que mudei." "E como você vai provar? Ficando aqui no meio da rua feito um cachorro abandonado?" "Se for preciso, sim." Rebeca cruzou os braços. Eles ficaram ali, se encarando. 2 mundos diferentes. 2 realidades opostas. "Entra," Rebeca disse de repente. Giovanni piscou surpreso. "O quê?" "Entra. Mas só porque você está fedendo e os vizinhos estão começando a falar." Ele entrou, devagar, respeitando cada espaço. A casa era pequena, simples, mas tinha algo que a mansão dele nunca teve: vida. Benjamin estava acordado, olhando para o teto. Giovanni parou ao lado do berço. Olhou para aquele ser pequeno, perfeito, seu filho. "Posso pegar ele?" Ele perguntou, a voz tremendo. Rebeca hesitou, depois concordou. Giovanni pegou Benjamin com cuidado, como se fosse vidro. O bebê abriu os olhos, olhou para ele, e Giovanni sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Amor puro, incondicional, devastador.
Oi, Benjamin, ele sussurrou. Eu sou seu pai, e eu sinto muito por não ter estado aqui desde o começo. Mas eu prometo que vou estar agora, para sempre. Rebeca virou o rosto. Não queria que Giovanni visse as lágrimas. Você pode tomar um banho, ela disse, a voz controlada, e comer alguma coisa. Depois você vai embora. Obrigado. Giovanni tomou banho. Comeu o pouco que Rebeca ofereceu. Ficou ali, segurando Benjamin, até o bebê dormir. Quando foi embora, já era noite. Mas voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Até que num dia Rebeca fez uma pergunta. Por que você está fazendo isso? Giovanni olhou para ela, para aquela mulher que tinha mudado toda a vida dele sem nem tentar. Porque eu amo você, e porque eu amo nosso filho, e porque eu não vou desistir de vocês. Nunca mais. Rebeca sentiu o peito apertar. Você não me ama, Giovanni. Você ama a ideia de mim, a faxineira que cuidava da sua casa, a mulher simples que te fazia sentir melhor. Não. Eu amo a Rebeca que canta baixinho quando está sozinha. Eu amo a mulher que traz flores para casa, porque acredita que lugares precisam de cor. Eu amo a pessoa que me olhou de verdade quando ninguém mais olhava. Eu amo você, Rebeca. Toda você. Ela fechou os olhos. Eu não posso acreditar em você. Não de novo. Então não acredita. Apenas me deixa provar. Todos os dias. Até você acreditar. E foi assim que as coisas mudaram. Devagar. Sem promessas grandes. Apenas ações pequenas. Constantes. Giovanni aprendeu a trocar fraldas. A fazer mamadeira. A acordar de madrugada quando Benjamin chorava. Ele não reclamava. Não pedia reconhecimento. Apenas fazia. Rebeca observava. Testava. Esperava ele falhar. Mas ele não falhava. E aos poucos, a raiva começou a dar lugar a outra coisa. Não perdão. Ainda não. Mas a possibilidade dele. 3 meses se passaram. Giovanni estava presente todos os dias. Levava comida. Ajudava com Benjamin. Consertava coisas quebradas na casa. Pagava contas sem alarde. Rebeca aceitava a ajuda. Mas mantinha distância. Giovanni nunca ficava tarde. Nunca forçava a intimidade. Nunca cobrava nada, até aquela noite de sexta-feira. Giovanni tinha passado o dia todo com Benjamin, enquanto Rebeca trabalhava numa casa nova que tinha conseguido. Quando ela voltou, estava exausta. Como ele foi hoje? Ela perguntou, largando a bolsa. Ótimo. Comeu bem. Dormiu 2 vezes. Está dormindo agora. Rebeca sorriu, cansada. Obrigada. De nada. Giovanni pegou as chaves do carro. Mas ficou parado ali, olhando ao redor, para aquela casa pequena, para a simplicidade, para a vida real que acontecia dentro daquelas paredes. Rebeca? Sim? Ele respirou fundo, olhou para ela e fez a pergunta que mudaria tudo. Eu posso dormir aqui só hoje? Rebeca parou, olhou para ele surpresa. O quê? Eu posso dormir aqui? Não na sua cama, não perto de você, só no sofá, só hoje. Por quê? Giovanni hesitou, depois respondeu com a verdade. Porque eu não quero voltar para aquela casa vazia. Porque eu quero acordar e estar perto do meu filho. Porque eu quero sentir o que é ter uma família. Mesmo que seja só por uma noite. Mesmo que seja no sofá. Mesmo que seja desconfortável. Eu só quero estar aqui, com vocês. Rebeca ficou em silêncio. Aquilo não era pedido de conforto. Era pedido de humilhação voluntária. Ele estava se colocando vulnerável, de verdade. O sofá é pequeno, ela disse baixinho. Eu sei. E velho. Não importa. E você vai ter que acordar quando Benjamin chorar. Eu quero acordar. Rebeca olhou para ele por um longo momento, tentando encontrar a mentira, o interesse escondido, a manipulação, mas só viu sinceridade. Está bem. Só hoje. Giovanni sorriu. Não um sorriso vitorioso, um sorriso de gratidão pura. Obrigado. Rebeca pegou um cobertor velho e um travesseiro fino. Giovanni aceitou como se fossem feitos de ouro. Deitou no sofá pequeno, seus pés ficaram para fora. As costas reclamaram imediatamente, mas ele estava em paz.
Rebeca apagou as luzes. Foi para o quarto com Benjamin. Fechou a porta, mas não conseguiu dormir. Ficou pensando no homem ali fora, no empresário milionário dormindo num sofá velho, no homem que tinha tudo, pedindo para passar uma noite no sofá de uma casa simples. Na madrugada, Benjamin acordou chorando. Rebeca começou a levantar, mas antes que chegasse até ele, ouviu passos. Giovanni já estava lá, pegando o bebê, embalando, cantarolando baixinho uma música que ela nem sabia que ele conhecia. Ela ficou ali, deitada, fingindo dormir, observando. E foi ali que algo dentro dela começou a mudar. Na manhã seguinte, Giovanni acordou com dores nas costas, mas feliz. Bom dia, Rebeca disse, segurando Benjamin. Bom dia. Café? Eu aceito. Eles tomaram café juntos, em silêncio. Mas um silêncio confortável. Quando Giovanni foi embora, Rebeca ficou parada na porta, vendo ele entrar no carro, vendo ele acenar para ela antes de partir e percebendo que talvez, apenas talvez, ele tivesse mudado de verdade. Naquela noite, ele voltou, com roupas limpas, comida e a mesma pergunta. Eu posso dormir aqui só hoje? Rebeca sorriu de leve. Só hoje. E o só hoje virou costume. Todas as noites, sempre no sofá, sempre desconfortável, sempre feliz. Até que numa noite, depois de um mês, Rebeca falou. Giovanni, sim, você pode dormir no quarto hoje. Ele levantou a cabeça do sofá surpreso. No quarto, tem uma cama de solteiro extra. No canto, seu pescoço não aguenta mais esse sofá. Giovanni sorriu. Obrigado. E assim, devagar, ele foi entrando na vida dela. Não por imposição, por convite. Giovanni mudou mesmo, e Rebeca foi percebendo aos poucos. Não nas palavras, mas nas ações diárias que se repetiam sem falhar. Ele levantava de madrugada para cuidar de Benjamin, trocava fraldas sem reclamar, fazia compras no mercado, limpava a casa, cozinhava refeições simples que ela ensinava. E mais importante, ele escutava de verdade. Quando Rebeca dizia não, ele respeitava. Quando ela pedia espaço, ele dava. Quando ela precisava de ajuda, ele oferecia sem esperar nada em troca, sem cobrar, sem fazer cara feia. Apenas ajudava. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E Giovanni continuava ali, no sofá, acordando com dores, mas feliz. Numa manhã de terça-feira, Rebeca acordou antes de Benjamin. Saiu do quarto e encontrou Giovanni já acordado, preparando café. Bom dia, ele disse sorrindo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas queria. Você trabalhou até tarde ontem. Deixa eu cuidar do café hoje. Rebeca sentou à mesa. Observou ele se movendo pela cozinha. Não com a elegância de quem sempre teve tudo, mas com o cuidado de quem estava aprendendo a valorizar cada gesto. Giovanni? Sim. Por que você continua aqui? Ele parou, virou-se para ela. Porque aqui é onde eu quero estar. Porque vocês são minha família. Porque pela primeira vez na vida eu entendo o que significa pertencer a algum lugar. Benjamin começou a chorar. Giovanni foi até o quarto antes mesmo que Rebeca se levantasse. Ela ouviu a voz dele, suave, cantarolando para o bebê, e sentiu algo mudando dentro dela. Não perdão ainda, mas o começo dele. Naquela tarde, Pietra ligou. Giovanni atendeu enquanto trocava a fralda de Benjamin. Oi, mãe. Giovanni, eu preciso conversar com você. Sobre o quê? Sobre a Rebeca, sobre o Benjamin, sobre tudo. Giovanni respirou fundo. Mãe, eu estou construindo uma família, e se você não respeitar isso, você vai ficar de fora. Eu sei, filho, por isso quero me desculpar. Com ela, pessoalmente. Giovanni parou. Não esperava por aquilo. Você tem certeza? Tenho. Eu errei. Errei muito. E quero consertar. Não é comigo que você precisa falar. É com a Rebeca. Foi ela quem você magoou. Eu sei. Por isso estou pedindo. Me deixa ir aí.
Me deixa conversar com ela. Giovanni olhou para Rebeca, que tinha ouvido tudo. Ela concordou com a cabeça devagar. Pode vir, mas se você magoar ela de novo, eu não vou perdoar, nunca mais. Eu entendo. Pietra chegou no domingo, trouxe flores simples, nada extravagante, nada que parecesse tentativa de comprar perdão. Bateu na porta. Rebeca atendeu. Ficaram frente a frente, 2 mundos, 2 mulheres, uma dor entre elas. Rebeca, posso entrar? Pode. Pietra entrou. Olhou ao redor, viu a simplicidade, viu o berço improvisado, viu Giovanni no chão brincando com Benjamin e viu algo que nunca tinha visto antes. Giovanni feliz, verdadeiramente feliz. Eu vim pedir desculpas, Pietra começou, a voz firme, mas honesta. Eu interferi onde não devia, julguei você sem te conhecer e quase destruí a família do meu filho por puro orgulho e medo. Rebeca cruzou os braços. Esperou. Eu cresci num mundo onde tudo tinha regras, onde casamentos eram negócios, onde sentimentos vinham depois, e eu achei que estava protegendo meu filho, mas na verdade estava prendendo ele na mesma prisão que eu vivi. Pietra olhou para Giovanni. Você me ensinou algo, Rebeca. Me ensinou que amor não tem classe social, não tem etiqueta, não tem manual. Amor é escolha, é presença, é cuidado diário. E você deu isso para o meu filho quando ninguém mais conseguia. As lágrimas escorreram pelo rosto de Pietra. Eu não espero que você me perdoe agora. Talvez nunca perdoe. Mas espero que me dê a chance de conhecer meu neto e de aprender com os meus erros. De ser uma avó melhor do que fui mãe. Rebeca ficou em silêncio por um longo momento. Giovanni não disse nada, apenas esperou. Era a decisão dela, só dela. Pode ficar para o almoço, Rebeca disse finalmente. Mas se tentar interferir de novo, se tentar controlar, se tentar me diminuir, você está fora. Para sempre, Pietra soltou o ar que estava segurando. Obrigada, eu prometo que não vou decepcionar você. Não promete, só faz. Pietra sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Você tem razão. O almoço foi estranho no começo, silêncios longos, conversas curtas, mas aos poucos algo mudou. Pietra segurou Benjamin pela primeira vez. O bebê olhou para ela com curiosidade. Pietra chorou. Lágrimas silenciosas de arrependimento e gratidão. Ele é lindo, ela sussurrou. É, Rebeca concordou. Ele tem os olhos do Giovanni. E a teimosia também, elas riram. Um riso baixo, mas verdadeiro. Giovanni observou tudo daquele momento. Sua mãe, a mulher que ele amava, seu filho, todos juntos. Não era perfeito, mas era real. Nos meses seguintes, Giovanni continuou provando. Todos os dias, sem falhar. Ele levava Rebeca ao médico. Pagava as contas sem fazer alarde. Nunca jogava o dinheiro na cara dela. Nunca usava o poder financeiro como arma. Estava presente em cada momento importante. No primeiro sorriso de Benjamin, na primeira vez que ele rolou sozinho, na primeira papa de fruta. E mais do que isso, ele estava presente nos momentos pequenos também. Nos cafés da manhã simples, nas noites cansadas depois de um dia difícil. Nos risos espontâneos, nos choros de cansaço. Rebeca foi abrindo o coração devagar, como uma flor que precisa de tempo para desabrochar, deixando ele entrar, não porque ele prometeu, mas porque ele provou. E uma noite, depois de colocar Benjamin para dormir, depois de 6 meses de sofá, de acordar com dores, de nunca reclamar, ela olhou para Giovanni. Você pode dormir na minha cama hoje. Giovanni parou o que estava fazendo. Olhou para ela sem acreditar no que ouvia. Rebeca, não é o que você está pensando, ela esclareceu rapidamente. É sobre confiar em você de novo, sobre dividir o espaço, sobre deixar você entrar de verdade na minha vida, sobre construir algo real, juntos. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que ela tinha sentido falta sem saber. Eu adoraria.
Giovanni dormiu ao lado dela naquela noite. Apenas dormiu, mas era tudo. Era o recomeço que ele tinha trabalhado tanto para merecer. E pela primeira vez em muito tempo, ambos dormiram em paz. Benjamin estava com 1 ano quando Rebeca finalmente disse as palavras que Giovanni esperava havia meses. Eles estavam no parque. O sol de outono batia suave nas árvores. Benjamin brincava na areia, tentando construir algo que só fazia sentido na mente dele. Giovanni observava o filho com aquele sorriso bobo de pai apaixonado. Rebeca olhou para ele, para aquele homem que tinha sido tão distante e agora era tão presente, para o empresário que tinha virado pai dedicado, para o Giovanni que ela tinha conhecido por baixo de todas as camadas de controle. Eu te perdoo, ela disse, simples assim. Giovanni virou o rosto para ela, os olhos arregalados, como se não acreditasse no que ouvia. O quê? Eu te perdoo, Giovanni, por tudo, pela demora, pela covardia. Eu te perdoo. Ele sentiu as lágrimas queimarem. Rebeca, você tem certeza? Você não precisa dizer isso só porque... Eu não estou dizendo porque preciso. Estou dizendo porque é verdade. Você provou. Todos os dias, durante 1 ano inteiro, você acordou com dores nas costas e nunca reclamou. Você trocou fraldas quando estava cansado. Você cozinhou quando não sabia como. Você aprendeu. Você mudou. Giovanni pegou a mão dela, entrelaçou os dedos, apertou suave. E eu não posso mais fingir que não vejo isso. Rebeca continuou. Que não sinto. Você mudou, Giovanni, de verdade. Você não é mais aquele homem que me deixou ir embora sem lutar. Você é o homem que dorme no sofá para estar perto do filho, que acorda de madrugada sem reclamar, que respeita meus limites, que me escuta. Eu te amo, Rebeca. Sempre amei. Só demorei demais para ter coragem de lutar por isso. Eu também te amo. E estou pronta para tentar de novo, para construir algo real, não baseado em promessas vazias, mas em ações diárias. Eles se beijaram ali, no parque, com Benjamin brincando perto, com o sol batendo suave, com a vida acontecendo ao redor. E pela primeira vez, tudo fazia sentido. 3 meses depois, Giovanni fez o pedido. Não num restaurante caro, não com anel enorme, mas na cozinha da casa de Rebeca, enquanto ela preparava o jantar e ele segurava Benjamin. Casa comigo, ele disse de repente. Rebeca parou de cortar os legumes, virou para ele. O quê? Casa comigo. Eu te amo. Eu quero acordar do seu lado todos os dias. Eu quero que Benjamin cresça vendo os pais juntos. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Giovanni, eu sei que não tenho anel agora. Eu sei que isso não é romântico como nos filmes, mas é verdadeiro, é real. Você quer casar comigo? Rebeca largou a faca, caminhou até ele, olhou nos olhos dele. Sim, eu quero. Giovanni sorriu, aquele sorriso enorme que ela amava. Beijou ela, beijou Benjamin, girou os dois pela cozinha. O casamento foi 3 meses depois. Simples, na praia, só eles, Benjamin, Lúcia e Pietra, sem luxo exagerado, sem festa grandiosa, apenas amor verdadeiro entre pessoas que importavam. Lúcia foi madrinha, chorou durante toda a cerimônia. Dizia que sempre soube que eles iam terminar juntos, mas na verdade ela tinha duvidado várias vezes. Pietra segurou Benjamin durante a troca de votos. Chorou também, lágrimas de arrependimento pelo tempo perdido, mas também de gratidão por ter uma segunda chance. Quando Giovanni disse, eu aceito, sua voz falhou. Quando Rebeca disse o mesmo, ela sorriu através das lágrimas. Você pode beijar a noiva, o celebrante disse, e eles se beijaram, com o mar ao fundo, com Benjamin aplaudindo sem entender, com a vida inteira pela frente. Depois do casamento, eles se mudaram para uma casa nova, não a mansão do Jardim Europa. Giovanni vendeu aquele lugar. Disse que tinha memórias demais de solidão,
Compraram algo no meio, uma casa confortável, com quintal para Benjamim brincar, com cozinha grande onde Rebeca gostava de cozinhar, com escritório pequeno onde Giovanni trabalhava em casa. Nada de luxo exagerado, nada de ostentação, apenas conforto real. A empresa continuou, mas Giovanni aprendeu a delegar. Contratou gerentes competentes, estabeleceu horários fixos, aprendeu a dizer não para reuniões desnecessárias. A família virou prioridade, sempre. Pietra visitava toda semana, trazia doces para Benjamim, conversava com Rebeca sobre coisas simples. Aprendeu a ser avó, aprendeu a não controlar. Lúcia também frequentava a casa. Virou tia honorária. Benjamim a adorava. E assim os meses passaram, viraram anos. Benjamim cresceu, começou a falar, a andar, a perguntar sobre tudo. Giovanni ensinou ele a jogar bola, Rebeca ensinou ele a cantar, Pietra ensinou ele a contar histórias, Lúcia ensinou ele a rir alto. Numa noite qualquer, 3 anos depois do casamento, Rebeca estava deitada ao lado de Giovanni. Benjamim dormia no quarto ao lado. A casa estava silenciosa, pacífica. No que você está pensando? Giovanni perguntou, passando a mão no cabelo dela. Em como a vida é estranha. Há 4 anos eu era sua faxineira, invisível, descartável, e hoje eu sou sua esposa, mãe do seu filho, parte da sua vida de verdade. Você nunca foi invisível para mim. Eu é que estava cego. Preso numa vida que não fazia sentido. Você me ensinou a enxergar de novo. E você me ensinou que as pessoas podem mudar, que arrependimento verdadeiro existe, que amor não é sobre perfeição, é sobre escolha diária. Giovanni beijou a testa dela. Obrigado por me dar uma segunda chance, por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Obrigada por merecer essa segunda chance. Por provar todos os dias que mudou, por ser o homem que eu sempre soube que você podia ser. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo juntos, e enquanto Benjamim dormia no quarto ao lado, enquanto a vida acontecia em paz, Giovanni entendeu algo fundamental. Ele tinha tido tudo: dinheiro, poder, sucesso, mansões, carros, empresas, mas só foi rico de verdade quando teve Rebeca e Benjamim, porque essa nunca foi uma história sobre um milionário que salvou uma mulher pobre. Foi sobre um homem que precisou perder tudo para aprender a amar. E sobre uma mulher que teve a coragem de deixá-lo provar que mudou. Porque amor verdadeiro não se constrói em promessas, se constrói em ações diárias, em escolhas conscientes, em presença constante. E eles tinham tudo isso, juntos, para sempre. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.